Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de crossovers de animes que eu queria ver acontecer. E não só eu, como muita gente iria querer ver acontecer, alguns só eu imaginei que seria interessante. E outros a galera também queria, eu também queria. E então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as minhas notificações e roda a vinheta! Bom, o primeiro dessa lista é um crossover que eu particularmente gostaria de ver. É um de JoJo com Dragon Ball. E isso é um negócio pessoal meu, já que Dragon Ball e JoJo são os meus shounens favoritos. E as possibilidades de acontecer esse crossover é meio difícil, mas as únicas maneiras de acontecer ou seriam no mangá da parte 9 de JoJo, que no caso vai ser JoJo Lands, ou no anime que vai ter com Stone Ocean, o anime de Stone Ocean. Ou a melhor opção pra mim, que era juntar todos os JoJos em um mangá com todos os guerreiros Z de Dragon Ball. E para os combates acontecerem nesse crossover, eu só tenho duas opções. Seria ou dar um stand para os guerreiros Z, que eu acho que não seria uma boa ideia, já que o Goku já é apelão, imagina ele com um stand. E mesmo assim não ia fazer muito sentido com a cronologia original, apesar de que ele não vai ser canônico, obviamente, como todos os crossovers. E então, o segundo jeito é o que eu arrumei, obviamente, e o melhor jeito, que seria basicamente o Ki ser uma contraparte dos stands, traduzindo, a energia que o Ki faz é semelhante ao dos stands, então o Goku vai poder interagir com stands e até enfrentar stands. E eu imagino que o vilão desse crossover seria um vilão original do crossover, tipo criado só pelo crossover. E eu chamaria ele de Canolo, e ele tem um stand extremamente poderoso e também um poder de luta extremamente alto. E o Goku e os outros guerreiros Z, e o Jotaro, por ele ser o JoJo mais famoso da franquia, e os outros Joestars têm que deter o Canolo, que tem um stand que tem a habilidade de, além de viajar no tempo e nas realidades alternativas, a sua habilidade principal é potencializar e manipular a mente das pessoas e potencializar o poder e a força de quem ele manipula. E tipo, por exemplo, a Toa da série de jogos de Dragon Ball Xenoverse. E o nome desse stand seria Nirvana. E ele quer destruir todos os universos para criar um só, aonde ele é idolatrado como um deus. E ele tem a ajuda de um grupo de vilões que ele criou, que os integrantes são Frieza, Dio, Zamasu, Diavolo, Cell, Kars, Moro e Pucci. E é isso que eu imagino de um crossover entre Dragon Ball com JoJo. Bom, agora um crossover que não é só eu que quero ver, como todo mundo iria querer ver, seria um crossover entre One Piece e Naruto. E existem, tanto dentro de One Piece quanto de Naruto, referências um ao outro. E seria muito louco ver o Luffy lutando contra o Naruto. E eu imaginaria que o vilão desse crossover seria um terrorista tentando destruir Konoha chamado Shikai Kusunago, que veio da aldeia da Névoa e veio restaurar o clã de seus antepassados, e ainda ele é usuário da Akuma no Mi, no Mi, que tem a habilidade de controlar todos os elementos, que ela é uma fruta exclusiva desse crossover. E além disso, ele tem o Hakai dos deuses e ainda é extremamente habilidoso com jutsus. E então os Mugiwaras e os ninjas de Konoha iriam se unir para derrotar esse poderoso terrorista. E eu imagino que para esse crossover acontecer, eu iria supor de que Naruto e One Piece se passariam no mesmo universo e que o Luffy, durante a sua rota na chegada do One Piece, ele deu uma passada em Konoha. E nessa passada em Konoha é onde que vai acabar acontecendo o crossover. E esse crossover vai se passar antes de Boruto. Também porque todo mundo iria preferir
vem um crossover entre o Luffy de One Piece e o Naruto lá da época do Shippuden. E é isso que eu imagino entre um crossover de Naruto e One Piece. Esse é um dos mais prováveis de acontecer porque tanto o autor de Hunter x Hunter quanto o autor de Yu Yu Hakusho são a mesma pessoa, que no caso eles são o Togashi. E a história dele poderia ser... Bem, eu não consegui imaginar nada envolvendo esse encontro, mas o canal Resenha no Jutsu fez um ótimo vídeo sobre o assunto e eu vou deixar na descrição, e eu só coloquei essa parte aqui para poder completar 10 crossovers e também poder ser uma menção honrosa. Então vão lá no canal vão lá no vídeo do Resenha Jutsu que eu vou deixar aqui na descrição, e vamos para o próximo. Bom, um crossover que eu tive a ideia do nada seria um crossover entre Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen. E eu imagino que para isso acontecer seria só em anime, pelo fato de que a adaptação em anime de Chainsaw Man, que o estúdio que vai fazer a adaptação de Chainsaw Man é o estúdio Mappa, que é basicamente o mesmo estúdio que animou Chainsaw Man. Então é bem provável que ela acontecerá em anime, como aconteceu o crossover entre Dragon Ball, One Piece e Toriko, porque são animações do mesmo estúdio, e só assim para acontecer. Eu imaginaria que nesse crossover a história seria que começaria com os alunos de Jujutsu que estavam indo caçar o Denji. E então acaba rolando uma luta entre o Itadori na forma de Sukuna, obviamente, contra o Denji transformado, obviamente, na sua forma de Chainsaw Man. E então eles descobrem uma espécie de demônio extremamente poderoso, e então o grupo do Denji e os alunos de Jujutsu devem se unir para matar esse demônio. E então é isso que eu imagino de um crossover entre Jujutsu no Kaisen e Chainsaw Man. Bom, um outro que poderia provavelmente acontecer seria um crossover entre Fire Force e Soul Eater, e também pelo mesmo motivo do de Hunter x Hunter, porque os criadores são os mesmos, e ainda aconteceria numa terceira temporada do anime de Fire Force, por causa daquele pós-crédito do último episódio da segunda temporada de Fire Force, que deixa bem implícito que até já que aparece a lua de Soul Eater. Eu imaginaria que nesse crossover aconteceria o seguinte, de que, bem, a Maka e o Soul eles vão pro mundo de Fire Force de um jeito misterioso, porque por algum motivo os multiversos se cruzaram, sei lá, vão dar alguma desculpa, tipo, foi algum evento cataclísmico que ocorre a cada 1000 anos e tal. E então eles aparecem justamente na frente da Hamwe. E a Hamwe consegue convencer a Maka e o Soul de que os membros da Fire Force eram maus, e então ocorreria uma luta entre a Maka contra o Shinra. E então após a luta aparece um infernal extremamente grande e poderoso, que foi causado pela Hamwe, esqueci de como pronunciar o nome dela. E eles se uniram para derrotar esse infernal. E é assim que eu imagino um crossover entre Soul Eater e Fire Force. Bom, um outro crossover que poderia acontecer e seria muito bom seria um entre My Hero Academia e One Punch Man, pelo fato de ambos terem a mesma temática, que no caso de super-heróis. Eu imaginaria que a associação de heróis e os alunos da Way devem se unir para derrotar um vilão que nem o Saitama conseguia deter sozinho. E isso é o que eu imagino de um crossover de My Hero Academia e One Punch Man, basicamente. Não foi muito detalhado, é porque eu não consegui imaginar muita coisa. Bom, um outro crossover que seria muito bom seria um de Demon Slayer e Bleach, pelo fato de ambos serem shonens de luta estilo espada. E eu imaginaria que nesse crossover a história seria que o Aizen conseguiu fugir da sua prisão e acabou indo para o universo de Kimetsu.
e planeja dominar aquele universo e manipulando os Onis. E então o Ichigo, a Rukia e companhia, eles foram confundidos por Onis pelo grupo de caçadores de demônios, que vocês estão ligados, e por causa que eles estavam indo atrás do Ichigo, quer dizer, atrás do Aizen. Aí então ocorre uma luta entre o Tanjiro e o Ichigo, e então eles explicam toda a situação, e então os Shinigamis, os caçadores de Onis, se uniram para deter o Aizen. E é assim que eu imaginaria um crossover entre Bleach, Kimetsu no Yaiba, e esse crossover se passaria um pouco antes do final do anime. Bom, um outro crossover que seria muito louco seria um entre Dragon Ball e One Punch Man. E sério, seria muito louco se na história fosse tipo um torneio onde teríamos os membros da Associação dos Heróis e os Guerreiros Z para lutar em um torneio. E seria muito louco ver uma luta entre o Goku e o Saitama. E eu imagino que após esse torneio poderia aparecer um outro vilão criado para o crossover, que seria um guerreiro extremamente poderoso chamado Latuga. E então eles se unem contra esse guerreiro para tentar derrotá-lo. E é assim que eu imaginaria um crossover entre One Punch Man e Dragon Ball. Bom, agora um crossover que aconteceu somente nos jogos seria um entre os maiores mangás da Jump, que são One Piece, Dragon Ball e Naruto. E sim, eu sei que tem aquele jogo de PlayStation 2 que une os três animes, como eu tinha mencionado antes. Mas eu tô falando tipo um crossover em anime ou em mangá, e o mais provável seria em mangá. E eu imaginaria que teria que ser um tipo onde teríamos um guerreiro extremamente poderoso, talvez um que acabaria afetando os multiversos, então alguma divindade seleciona guerreiros para deter o vilão, que eu chamaria ele de Porcheta, e ele seria do clã Otsutsuki. E então os guerreiros Z, os Mugiwaras e os ninjas de Konoha vão para deter esse vilão. E esse crossover se passaria um pouco antes dos eventos de Boruto. E assim eu imaginaria um crossover entre Dragon Ball, One Piece e Naruto. E esse aqui tem uma boa chance de acontecer, ainda mais que o autor de My Hero Academia tem uma grande admiração pelo Masashi Kishimoto, e os dois autores, pelo que parece, são muito amigos. E seria muito louco um crossover entre esses dois. Eu imaginaria que a história desse crossover, ao invés de ser um crossover com Naruto, eu imaginaria que poderia ser um crossover com Boruto. E que a história desse crossover seria que um dos membros do clã Otsutsuki iria aprisionar o Naruto e o Boruto em outra dimensão, e essa dimensão é o universo de My Hero Academia. E então o Midoriya confundem eles com vilões, e nós teríamos uma luta entre o Boruto e o Naruto contra o Midoriya e o All Might. E então após a luta eles pedem ajuda para os heróis da UA. Para deter o membro do clã Otsutsuki e voltar para casa. E é isso que eu imaginaria de um crossover entre Boruto e My Hero Academia. E então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. E eu talvez também faça uma parte 2 desse vídeo. E vocês já perceberam um negócio nesse vídeo, né? É que o vídeo tá sem marca d'água. E isso agora vai valer para todos os vídeos do canal de agora em diante. Que não vai mais ter aquela maldita marca d'água que todo mundo reclamava. Finalmente. E então é isso, galera. Fui.